Daniel 13. Susana e o julgamento de Daniel. Havia um homem que morava em Babilônia, chamado Joaquim. Ele tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Seus pais também eram justos e haviam educado a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um jardim contíguo à sua casa. A ele acorriam os judeus, porque era o mais ilustre deles todos. Naquele ano, havia sido designados como juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais falou o Senhor: a iniquidade saiu de Babilônia, dos anciãos que só aparentemente guiavam o povo. Esses 2 frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão a julgar vinham a eles. E acontecia que, ao retirar-se o povo pelo meio-dia, Susana costumava entrar para um passeio no jardim do seu esposo. Os 2 anciãos, que a observavam diariamente enquanto ela entrava e passeava, puseram-se a desejá-la, perverteram assim a sua mente e desviaram seus próprios olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem do seu justo julgamento. Ambos ardiam de paixão por causa dela, mas não comunicavam um ao outro o seu tormento. Eles sentiam vergonha de revelar a própria paixão, isto é, o fato de quererem juntar-se com ela. Mas diariamente se escondiam com avidez, procurando vê-la. Certa feita, disseram um ao outro: vamos para casa, pois é hora do almoço. De fato, saindo, separaram-se, mas, tendo ambos retrocedido, encontraram-se no mesmo lugar. Perguntando um ao outro o motivo, confessaram a própria paixão. Então, de comum acordo, combinaram um momento em que poderiam encontrá-la sozinha. E sucedeu que, enquanto esperavam um dia favorável, ela entrou certa vez, como fizeram nos dias anteriores, acompanhada apenas de 2 meninas, e pensou em tomar banho no jardim porque fazia calor. Não havia ninguém ali, exceto os 2 anciãos que, escondidos, a espreitavam. Ela disse então às meninas: trazei-me o óleo e o bálsamo e fechei a porta do jardim, porque vou banhar-me. Elas fizeram como lhes foram dito. Fecharam cuidadosamente as portas do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de buscar o que lhes foram ordenado, e não perceberam a presença dos anciãos que se achavam escondidos. Apenas saíram as meninas, levantaram-se os 2 anciãos e correram para ela, dizendo: as portas do jardim estão fechadas. Ninguém nos vê, e nós te desejamos. Por isso, consente conosco e junta-te a nós. Se recusares, testemunharemos contra ti que o moço esteve contigo e que foi por isso que afastaste de ti as meninas. Susana gemeu dizendo: estou cercada por todos os lados. Se eu fizer isso, aguarda minha morte. E se eu não o fizer, não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim, não tendo feito cair em vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Gritou então Susana em alta voz, mas os 2 anciãos também gritaram contra ela. Enquanto um deles corria para abrir as portas do jardim, ao ouvirem a gritaria no jardim, os familiares precipitaram-se pela porta lateral para ver o que acontecera com ela. Quando, porém, os anciãos deram a sua versão dos fatos, os empregados sentiram-se profundamente envergonhados, porque jamais se disseram algo semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, ao reunir-se o povo na casa de Joaquim, seu marido, vieram também os 2 anciãos,
cheios de iníquo propósito contra Susana, pretendendo condená-la à morte. E assim falaram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, e que é a mulher de Joaquim. Chamaram-na, pois, e ela compareceu. Vieram também seus pais, seus filhos e todos os seus parentes. Ora, Susana era muito delicada e bela de rosto. Como estivesse velada, aqueles malvados ordenaram que lhes retirassem o véu, a fim de poderem fartar-se da sua beleza. Entretanto, choravam os que estavam com ela e todos os que a viam. Então, levantando-se no meio do povo, os 2 anciãos impuseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Ela, chorando, olhava para o céu, porque seu coração tinha confiança no Senhor. Falaram então os anciãos: enquanto passeávamos sozinhos no jardim, esta mulher entrou com 2 servas. Depois fechou as portas do jardim e despediu as servas. Nesse momento, aproximou-se dela um jovem que estava oculto, o qual deleitou-se com ela. Nós, que estávamos em um canto do jardim, ao vermos a iniquidade, corremos sobre eles, chegando a vê-lo junto. Quanto a ele, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e, tendo aberto as portas, saltou para fora. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era o jovem. Mas não quis dizê-los para nós. Disto somos testemunha. A assembleia creu neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e julgaram-no da ré de morte. Susana clamou então em alta voz, dizendo: ó Deus eterno, que conhece as coisas ocultas, que sabei todas as coisas antes de sua origem. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Eis, pois, que vou morrer, não tendo feito nada do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. E o Senhor escutou a sua voz. Enquanto a levaram para fora, a fim de ser executada, suscitou Deus o Espírito Santo de um jovem adolescente chamado Daniel, o qual clamou em alta voz: eu sou inocente do sangue desta mulher. Voltou-se então todo o povo para ele, dizendo: que palavra é esta que acabas de proferir? E ele, de pé no meio deles, respondeu: tão insensatos sois vós, ó filhos de Israel! Sem julgamento e sem conhecimento, claro, vós condenaste uma filha de Israel. Voltai ao lugar do julgamento, pois é falso o testemunho que esses homens levantaram contra ela. E o povo todo voltou apressadamente, e os outros anciãos lhe disseram: senta-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus te deu o que é próprio da ancianidade. Disse-lhe então Daniel: separai-os bastante um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados um do outro, chamou o primeiro deles e disse-lhe: ó tu, que envelheceste no mal, agora aparecem os teus pecados que cometeste no passado. Fazendo julgamentos injustos, condenava os inocentes e absolvia os culpados, apesar de o Senhor dizer: tu não farás morrer o inocente e o justo. Agora, pois se é que a viste dizendo-nos debaixo de que árvore, ou os viste entretendo-se junto? E ele respondeu: debaixo de um letisco. Retrucou-lhe Daniel: mentiste perfeitamente contra a tua própria cabeça, pois o anjo de Deus, já tendo recebido a sentença da parte de Deus, te rachará pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, e disse-lhe: raça de Canaã, e não de Judá, a beleza te extraviou e o desejo perverteu teu coração. Assim procedeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, se entretinham convosco, mas uma filha de Judá não se submeteu à vossa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendeste, entretendo-se juntos? E ele respondeu:
debaixo de um carvalho. Retrucou-lhe Daniel: mentiste perfeitamente tu também contra a tua própria cabeça, pois o anjo de Deus está esperando com a espada na mão para te cortar pelo meio, a fim de acabar convosco. Então a assembleia inteira prorrompeu num clamor em alta voz, bendizendo ao Deus que salva o que neles esperam. E levantaram-se contra os dois anciãos, porque Daniel, por sua própria boca, os havia convencido de falso testemunho. E fizeram com eles de maneira como haviam maquinado perversamente contra o próximo. Agindo segundo a lei de Moisés, mataram-nos, portanto, e assim foi poupado o sangue inocente naquele dia. Então Élcias e sua mulher elevaram um hino a Deus por causa da sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, porque nada de torpe havia sido encontrado nela. Quanto a Daniel, desses dias em diante, tornou-se grande aos olhos do povo.